Queremos agradecer, em primeira instância, ao bondoso Deus pela grande oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos divulgando a Sua Santa Palavra, o Seu Evangelho, que Ele é pleno, é único, é absoluto. E quando eu falo e me refiro em absoluto, é porque a Palavra de Deus, ela consegue fazer coisas sobrenaturais. Absolutamente o que o homem não consegue fazer. O que o ser humano não consegue alcançar, a própria Palavra de Deus. Ela alcança, transforma, restaura, renova, aviva e faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu quero, por intermédio desse canal, dessa plataforma do Facebook e também pelo YouTube, agradecer ao bondoso Deus por essa rica oportunidade na TV Sertão News, aqui na cidade de Madalena. Que Deus seja louvado e engrandecido por esse momento único e singular que o eterno Deus nos concede. Meus queridos, vocês que estão nos assistindo, eu gostaria que você, por bondade, se você tiver uma Bíblia na sua casa, se você está dentro do seu carro, ou você está no trabalho, está naquele tempo do seu jantar, e você pode agora nesse momento compactar conosco uma breve palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você ficasse atento para uma leitura muito simples, mas porém importante da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que foi escrito por Moisés, um dos Pentateucos, do capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que diz a própria palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 3, diz a palavra do Senhor. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bem, meus queridos ouvintes que estão a nos assistir, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido por aqueles que lêem a palavra, por aqueles que são simpatizantes da palavra, por aqueles que são iniciantes da palavra, até mesmo por aqueles que são participantes da palavra. A Bíblia vai nos informar que Deus, no princípio, está criando todas as coisas. E o que Deus está criando tem uma finalidade, tem um propósito. Porque Deus não cria nada sem propósito. Deus não cria nada sem finalidade. Então nós entendemos que tudo que Deus faz há um propósito e há uma finalidade. Deus, ele fez o mundo com um propósito de nele colocar seres humanos e por intermédio dos seres humanos, o próprio Deus ser glorificado, exaltado, magnificado de uma forma soberana. Deus, ele vai formar todas as coisas. Segundo o relato bíblico, nos diz que Deus está formando, primeira instância, a luz. Eu fiquei a analisar esse texto de uma forma bem interessante e pude entender que tipo de luz era essa que Deus estava formando. Alguns pensam que essa luz que foi formada por Deus é simplesmente a luz do sol. Mas engana-se quem pensa isso, pois o sol foi criado no quarto dia. E essa luz que está sendo formada, que está sendo eminente aqui, emanando do trono de Deus, ou do próprio Deus, ou da boca de Deus, é uma luz diferenciada. É uma luz que vai trazer uma divisão, uma separação, segundo o texto bíblico, entre as trevas e a própria luz.
E eu fiquei a analisar que tipo de luz é essa que Deus formou. Pois o texto vai dizer que Deus disse: haja luz, e houve luz. Porém, não é a luz do sol, não é a luz das estrelas, não é a luz da lua. Essa luz é diferente. E quando eu fui pesquisar dentro dos contextos bíblicos, eu pude entender que essa luz é muito mais além do que nós imaginamos. Pois o texto sagrado diz que um belo dia, Jesus está pregando, e Jesus faz uma afirmativa importante. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, eu pude entender que, no princípio, Deus criou todas as coisas, e o próprio Deus disse: haja luz. Se essa luz não foi a luz do sol, se essa luz que foi falada pela boca de Deus não foi a luz das estrelas, se essa luz não foi a luz da lua, então essa luz foi uma luz que emanava do próprio Deus. O próprio Jesus, ou melhor, o próprio João, no capítulo 1, disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo, ele estava com Deus, e o próprio Verbo, ele era Deus. Observe, queridos, que a Bíblia está dizendo que no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Jesus vem fazendo a afirmativa que ele é a luz do mundo. Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. É uma afirmativa, e isso é prerrogativa somente de Deus, ser luz do mundo. Quando Deus falou, haja luz, o próprio Jesus, sendo ele a luz do mundo, ele veio trazer dentro de um mundo cheio de trevas e de caos a luz que estava faltando. Porque você observem que no capítulo de número 1 de Gênesis, e o versículo de número 2, diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então logo a gente entendemos que as trevas que existia no mundo, o próprio Deus veio por intermédio do Verbo, que é a palavra. No princípio era o Verbo, é a palavra, e a palavra foi dita: haja luz. Logo, sendo o Verbo próprio Jesus, e sendo ele a luz do mundo, aquela luz que emanou do próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, que estava ali trazendo luz aonde havia trevas. Por isso que Jesus, ele veio a este mundo para trazer luz ao coração do homem, veio trazer luz à vida dos seres humanos, veio trazer luz para aqueles que estavam em treva. O próprio Isaías profetizava, dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E quem é essa luz que estava vindo? Quem é essa luz que estava chegando? Quem é essa luz que estava se aproximando? Não tem outra luz que possa iluminar a vida de um ser humano, a vida de uma pessoa, a não ser aquela luz que foi falada pela boca de Deus, e que João disse que essa luz era o Verbo, e o Verbo era a palavra de Deus saindo de dentro dele e trazendo luz para o homem. O próprio Jesus disse que ele e a palavra são um só. Então você entende aí que essa luz que está saindo de dentro de Deus é o próprio Jesus que está trazendo luz para as pessoas. Então, nesta oportunidade, que é uma oportunidade especial,
E você que está aí do outro lado, nos ouvindo, você que está compartilhando, você que está nesse momento ouvindo essa palavra, você pode entender que ainda existe uma solução aonde existe trevas. O próprio Jesus disse, o próprio também Isaías profetizou, Mateus também falou que a luz, aonde havia trevas, raiou a luz. Aonde havia escuridão, a luz brilhou. Aqueles que estavam sentados em regiões à sombra da morte, a luz já estava chegando, a luz já estava raiando, a luz já estava se aproximando. Então essa luz que foi pregada, essa luz que foi falada, essa luz que foi profetizada, nós entendemos nessa oportunidade que essa luz é o próprio Jesus Cristo que está se aproximando dos seres humanos, é o próprio Jesus Cristo que está trazendo vida aonde tem morte, é o próprio Jesus Cristo que está trazendo saúde aonde existe doença, é o próprio Jesus Cristo que está trazendo força aonde está os cansados, a ponto de Mateus se expressar e registrar as palavras do mestre, a palavra do reverendo Jesus Cristo, dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde pois a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queridos, prestai-me atenção. Quantos cansaços nessas vidas, quantas decepções, quantas situações difíceis nós não passamos, quantos fardos pesados os seres humanos não estão carregando. Interessante é que Jesus ele faz uma comparação de um jugo de um animal que está levando uma carga pesada. E aquela carga é tão pesada que esse animal chega a um ponto, um momento, que ele não consegue mais levar. Ele não consegue mais sair do lugar. Ele não consegue mais dar um passo à frente. Quem sabe, neste momento, eu estou falando aqui, pregando essa palavra, e do outro lado tem pessoas que estão dizendo, Senhor, eu não posso dar nem mais um passo. Eu não consigo mais carregar esse fardo. Está muito pesado. Eu estou cansado. Não consigo mais me locomover. Não consigo mais andar. Não consigo mais fazer nada. Perdi o estímulo. Perdi o ânimo. Perdi toda a minha esperança. Minhas expectativas de vitória. Minhas expectativas de vida. Todas elas se devanaram. Foram embora como se fosse um rio levando água abaixo. E eu me encontro em um vazio só. Escute-me, querido, eu entendo até você, pois a palavra diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a palavra de Jesus foi essa, tomai. Isso aqui é uma proposta da boca de Jesus. Isso aqui é um convite, tomai. Isso aqui não é uma palavra imperativa, mas é um convite de Jesus. E ele está dizendo, tomai. É uma escolha sua. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque Jesus sabia, e Jesus sabe, que o jugo deste mundo é pesado. Por isso que ele veio trazer luz. Haja luz neste mundo. E eu quero nessa oportunidade aproveitar esse momento e dizer para você, eu quero trazer uma palavra profética ao teu coração nesse momento, que haja luz. Que haja luz no teu emprego, que haja luz na tua casa, que haja luz no meio da tua família, que haja luz nas ruas onde você passar, que haja luz na igreja que você congrega, que haja luz, eu não estou falando de religião aqui, mas que haja luz nas escolas, que haja luz nas praças, e eu vou profetizar mais além, que haja luz nas câmeras dos vereadores, que haja luz nas mesas dos deputados, que haja luz nos congressos em Brasília, que haja luz no nosso Brasil, que haja luz em nossos corações. Haja luz, haja luz. O próprio Deus profetizou, haja luz,
que haja luz no teu sentimento, que haja luz na tua carreira profissional, que haja luz na tua vida sentimental, que haja luz no meio da tua parentela, que haja luz no meio dos teus amigos, que haja luz por onde você passar, por onde você for, haja luz na sua vida. É isso que eu quero te dizer. É uma oportunidade que você tem e eu tenho de te entregar essa mensagem. O Senhor não faz nada por acaso. Que haja luz em nosso falar, que haja luz em nosso olhar, que haja luz em nosso escutar, que haja luz em nosso proceder, e o mais importante, que haja luz na nossa mente, que haja luz no nosso cérebro, que haja luz no nosso interior. Isso é o mais importante, isso é o mais interessante que eu quero aqui te dizer. Quando Deus profetizou, haja. Isso aqui não é simplesmente uma palavra vazia, sem sentido. Essa palavra haja, você pega ela aí e profetize para você. Você que está passando por situações às vezes desastrosas, difíceis, porque às vezes, permita-me por bondade nessa oportunidade, expressar isso aqui. Às vezes a chapa está tão quente, mas esquenta por todo lado, esquenta embaixo, esquenta no meio, esquenta em cima. O próprio Jesus disse assim na sua palavra: ao homem que observa minhas palavras e as guarda, eu vou assemelhar ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou vento, correu rios e bateu chuva, mas ele não caiu. Jesus está dizendo que às vezes a chapa esquenta tanto que vem de cima, vem lado e vem embaixo. Mas quem está na rocha, quem está na palavra, não será abalado. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Então, querido, você está nesse momento aprendendo que esta luz é o próprio Jesus. Essa luz é o Senhor que emana para dentro de você vida. Essa luz é Jesus dizendo: eu quero clarear o seu caminho. Isso é tão importante você entender que o salmista Davi, no Salmo 119, versículo de número 105, ele disse: luz para os meus caminhos é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então a palavra, ela causa luz. A palavra, ela causa entendimento. E é esse momento que eu quero te dizer que haja luz. Que haja luz em toda a sua trajetória. Que haja luz na sua caminhada. Até a vinda de Cristo, até a chegada do Mestre, ao arrebatamento da igreja. Que haja luz. Aprenda isso. Que haja luz. Que haja o resplandecer da presença de Deus em nossos corações. Haja luz. Haja presença. Haja alegria. Haja força, haja saúde, haja vitória. Aleluia. Que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça na minha vida, que isso aconteça no meio da nossa parentela. Vai lá, leva a luz, fala para ele: haja luz. Onde não tem luz, diga: haja luz. E essa luz é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero neste momento dar os meus agradecimentos a você que nos ouviu. Você pode aí pelo Facebook, aí pelo YouTube, você pode nesse momento que está afastado, quem sabe, dar o seu amém. Dizer: pastor, eu quero hoje reconciliar-me com o Senhor. Eu quero que haja luz, luz dentro de mim, luz na minha casa, luz no meu casamento, luz na minha vida, luz no meu trabalho, luz na minha vida profissional. Que haja luz
no teu filho, na tua filha. Então você pode hoje levantar sua cabeça e dizer: Deus disse para mim que haja. Você tem que agir. Você não pode cruzar os braços. Haja. O próprio Deus agiu. Haja, mas tem que agir para alguma coisa. Haja luz. Haja com coisas boas. Haja com vitória. Haja com alegria. Haja. Agir, o verbo de ação. Faça. Haja. E deixe fluir de dentro de você a presença, a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, neste momento, aproveitar essa oportunidade. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu não poderia discorrer essa mensagem se não fizer uma oração pela sua vida. Deus é bom. Mas leve para sua casa, coloca no teu coração e diz: eu ouvi uma palavra que Deus disse que eu tenho que agir. Porque Deus agiu. Quando ele viu que havia trevas sobre a face do abismo, Deus agiu. Deus disse: eu vou lá, eu vou agir. E quando ele chegou com haja. E o haja de Deus, nesta noite, possa acontecer na tua vida. Que o haja de Deus possa agir na tua vida financeira. Que o agir de Deus, ele é tão lindo. Há um hino que diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Então, no começo tem provas amargas, mas o fim tem sabor de mel. Mas deixa Deus agir. Você já tem deixado Deus agir? Eu vou fazer uma pergunta aqui na TV Sertão News. Você tem deixado Deus agir? Não me responda, não responda para ninguém. Responda para você mesmo. Porque Deus quer falar com você, Deus quer tratar com você. Deus está falando com você, Deus está falando com você. Você já deixou Deus agir? É você mesmo, você já deixou Deus agir? Você já deixou Deus operar? Deus disse: eu quero agir, mas às vezes eles não me deixam. E como eles têm o livre, espontânea vontade, eu deixo. Porque Deus não criou nenhum computador, Deus não criou nenhum controle remoto, Deus não criou nenhuma televisão que é controlada. Não! Deus permite que você tenha direito da sua escolha. Você tem deixado Deus agir. Deus está dizendo: eu quero ir lá e agir. O meu haja tem que acontecer. O meu agir tem que acontecer. E quando eu falar haja, a minha glória, a minha luz vai começar a emanar para dentro dessa pessoa. Deixa o Senhor andar com você. Deixa o Senhor estar com você. Por último, eu quero falar o seguinte, antes de eu orar pela sua vida. Vou contar uma história muito breve. É engraçado, mas é um conto de fada. Todas as crianças já assistiram a história da Bela e a Fera. Eu estava lendo o livro de Max Lucado, ou Max Lucado. E o nome desse livro é Ele Escolheu o Escravo. E nesse livro, Max Lucado, ou Lucado, ele traz uma história da Bela e a Fera. Quem é que nunca viu esse conto de fada da Bela e a Fera? Uma história de criança, mas que fala hoje ao nosso coração. Aquele reino daquela fera não era um reino tenebroso. Aquela fera nem sempre foi uma fera, era um príncipe. Mas uma maldição caiu naquele reino e transformou o reino em trevas, o príncipe em fera. E do nada a história diz que apareceu uma bela. E essa bela conseguiu aplacar a ira da fera. Todo ser humano tem uma fera dentro dele. Todo homem tem uma fera dentro dele. Mas precisa não de uma bela, mas de um belo Jesus para dominar essa fera.
Só Ele tem o poder de acalmar a fera que está dentro do ser humano. Aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus trabalhar na tua história. Deixa Ele agir. Deixa o agir de Deus trabalhar e fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu quero orar pela sua vida. Você que está do outro lado, mas assistindo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nessa pandemia que houve entre 2 anos, passando de 2 anos, no início da pandemia, naquele colapso vermelho, nós fomos proibidos de fazer trabalhos. Nós fomos proibidos, não só nós, mas todos os comerciantes, de vender. Eu encontrei uma estratégia. Eu fui fazer cultos pelo YouTube online. E para a glória de Deus, nesse período da pandemia, nós conseguimos resgatar 67 vidas para Jesus. Pelo Facebook, pela internet. Porque eu quero te falar uma coisa. Não existe distância para o reino de Deus. Deus está a bilhões e trilhões de quilômetros da terra. Mas se eu te dizer que Ele agora está aqui... E se eu te disser que de lá Ele consegue nos abençoar aqui? Porque não existe distância para Deus. Não existe distância no reino dos céus. E para você que está me ouvindo, Deus, Ele é do tamanho da sua aproximação. Um certo menino falou para o pai: pai, que tamanho é Deus? O pai inteligente disse: meu filho, olhe para o céu. Ele olhou para o céu e viu um avião. E o pai disse: Deus é o tamanho daquele avião. E o menino disse: Deus é tão pequeno assim, papai? Ele disse: é, aquele é Deus. No outro dia o pai pega na mão do filho e vai para o aeroporto. E vai mostrar os aviões de perto para o filho. E ele começa a enxergar o avião e fica estupefato, fica estagnado, estarrecido, fica fora de si, porque ele não consegue entender porque aquele avião tão pequeno lá em cima e agora estava tão grande. E ele pergunta: papai, aquele avião, esses avião grande desse jeito, é o mesmo que eu vi lá em cima? E o pai disse: é, meu filho. E ele disse: por que ele está tão grande aqui? E o pai sabiamente disse: porque Deus é do tamanho da distância que você está dele. Quanto mais você se afasta, mais Deus fica pequeno na sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus cresce na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se aproxime de Deus. Ele diz: aproximai-vos de mim, e eu vos chegarei a vós. E se vós me deixarem, eu também vos deixarei. Se aproxime de Deus, e Ele se tornará grande na sua vida. Não foi a luta que cresceu, foi você quem diminuiu. Preste atenção nessa palavra. Pastor, porque a luta está tão grande? Deus, porque a luta cresceu tanto? A luta não cresceu. A luta está do mesmo tamanho. Foi você quem diminuiu diante dessa luta. Cresça. Tome a sua posição de novo. E cresça diante das dificuldades. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, aleluia. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Que o Senhor possa nesta hora, por intermédios desses equipamentos e dessas tecnologias, Senhor, e da TV Sertão News,
invadir as casas, os lares, os automóveis, os metrôs, os ônibus, os trabalhos, os escritórios, aonde houver uma pessoa a ouvir esta palavra, que haja alegria nesta pessoa, que haja luz nessa estrada, que haja reconciliação com o Senhor. E queremos te glorificar por esta noite, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.